Bom dia. E aí, como vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Mais uma semana, né? Graças a Deus, estamos nós aqui. Primeira coisa que eu queria pedir para vocês hoje é que vocês tenham paciência comigo, tá? Eu abandonei meu caderninho, de tanto Maurício me pentelhar, mas eu tô com medo de me perder. Então, se em alguns momentos eu ficar meio perdida, é porque eu tô procurando aqui, tá, gente? Então, tenham paciência, por favor. Então, a gente vai falar... Isso é fruto de oração, irmão? Hoje a gente vai falar de um tema que eu considero um tema essencial para nós, como cristãos. Eu acho que esse tema que a gente vai abordar hoje é o que difere o cristianismo das outras religiões. É o custo de seguir a Jesus Cristo, né? O custo do discipulado. E esse é um tema que tem sido muito negligenciado nos nossos dias. Pouco se fala sobre os custos de seguir a Jesus. E o custo de seguir a Jesus nos dias de hoje foi extremamente reduzido. Hoje em dia, para seguir a Jesus, basta você reservar 2 horas da sua semana para sentar em um banco, ouvir uma pregação, e isso já te torna um seguidor de Jesus. Isso é uma pena. Em contrapartida, quando a gente olha para trás, para a história da igreja, quando a gente olha para a igreja do primeiro século, aqueles irmãos, eles tinham certeza do que eles estavam fazendo quando eles assumiam esse compromisso de seguir a Jesus. Muitos perdiam a sua vida por causa dessa causa. Então, quando alguém se convertia ao cristianismo, lá no primeiro século, eles tinham certeza daquilo que estava esperando por eles. Era o quê? Sofrimento, perseguição. Mas existia algo muito maior que fazia com que eles realmente desejassem assumir esse compromisso. E nos dias de hoje, a gente observa que, às vezes, há um certo engano, e eu acho que isso tem muito a ver com a forma como a gente evangeliza. Eu acho que a gente acaba caindo no erro de meio que maquiar o evangelho. Como que funciona normalmente? Alguém está com algum problema no seu trabalho e comenta, poxa, eu estou com sérios problemas no meu casamento, ou então eu estou com dívidas financeiras. E aí a gente acha que essa é a deixa para apresentar Jesus. Então Jesus, ele é quase que um gênio da lâmpada. Mais diferente lá do da Disney, que só tem 3 pedidos, Jesus não, você pode fazer quantos pedidos for. Aí a gente entra, a gente evangeliza as pessoas como, não, mas Deus restaura casamentos. Jesus é o dono do ouro e da prata. Então, há um slogan falso na igreja evangélica, muitas vezes, de pare de sofrer. E a pessoa se anima com isso, com essa proposta, né? E ela fala assim, não, está mandando eu parar de sofrer, meu casamento está horrível, eu estou aqui cheio de dívida, eu vou topar isso. Custa nada. E aí ela vai e entra nessa jornada, e aí ela observa que não é bem assim. A vida cristã, ela é uma vida que nos tira do conforto. Se você deseja uma religião confortável, o cristianismo não é uma delas. Desenvolver a nossa salvação, buscar a santidade, viver a igreja, tudo isso é difícil. Não é fácil. Mas Jesus nunca enganou ninguém. Nunca. Ele nunca precisou maquiar o evangelho. E eu fiquei lembrando até de um vídeo que a Abel me mandou um dia desses. Era uma chamada de um culto para jovens. Mas parecia mais o vídeo de uma balada. E eu não conseguia acreditar que era aquilo ali, de verdade. Eu falei para ela, não, Bel, isso aqui é montagem, é mentira. E a Bel falou, não, Natália, é verdade mesmo. Então, como que funciona? Eu atraio os jovens para aquilo dali, e aí no final eu vou e, Jesus, está errado. O evangelho não é popular. E nós precisamos entender isso. A nossa missão é pregar, mas é não ressignificar o evangelho. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o custo do discipulado. Há alguns meses atrás eu terminei de ler esse livro. E esse livro é muito bom. É um livro fininho. E eu confesso que eu fiquei assim, impactada, porque o Jonas Madureira é extremamente intelectual, mas esse livro é um livro fácil de ler. Eu fiquei impressionada com isso.
E ele é muito direto, sabe? É um livro que realmente é confrontador. E quando eu terminei de ler, eu falei, na primeira oportunidade que eu tiver de escolher o tema da minha pregação, eu vou falar sobre o custo do discipulado, porque realmente foi algo que foi muito edificante para mim. E antes da gente entrar, né, nas condições para a gente ser um seguidor de Jesus, e a gente vai basear essa pregação de hoje em Lucas 14, do versículo 25 a 35. Se quiser, pode já deixar até aberto. Antes disso, eu gostaria de diferenciar duas coisas que eu acho que, em alguns momentos, a gente ainda acaba confundindo. Qual é a nossa participação na salvação e qual é a nossa responsabilidade no discipulado? Eu acho que, às vezes, a gente ainda acaba misturando um pouco as coisas. No que tange a salvação, nós não temos participação nenhuma. A salvação, ela é pela graça, né? É mediante a fé, é um dom de Deus. Nós recebemos esse presente. Nenhum de nós aqui poderia conquistar a sua salvação. Então, nós não temos participação na salvação. Mas, quando a gente fala de discipulado, o negócio muda. A salvação, ela é de graça, mas o discipulado, ele vai te custar tudo. Vai custar entrega, vai custar comprometimento, vai custar decisões que você vai precisar fazer. Eu até anotei uma frase que diz assim: salvação significa vir à cruz e confiar em Jesus, enquanto discipulado significa carregar a cruz e seguir a Jesus. Então, é esse o convite. Bora carregar a cruz e seguir a Jesus? Então, vamos ler aí Lucas 14, do 25 ao 35. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esse texto nos deixa bem claro que existem algumas condições para ser seguidor de Jesus. E quem determina essas condições? O próprio Jesus. Não somos nós. Antes da gente refletir junto sobre cada uma dessas demandas, né, para ser um seguidor de Jesus, eu queria definir duas coisas, dois conceitos. Primeiro, o conceito de custo. O que significa custo? Custo é a capacidade que temos de calcular perdas e ganhos com vistas a uma tomada de decisão. Então, toda escolha que a gente faz, ela tem perdas e ela tem ganhos. E a gente faz isso, a gente calcula os custos todos os dias, em todas as nossas decisões. Um exemplo, a gente está perto de tirar férias, eu e o Maurício, né? Graças a Deus. E aí a gente começa a fazer o quê? Planejar as férias.
Então, você vê, quantos dias a gente vai ter de férias? Tantos dias. Pô, será que a gente viaja ou não? Será que a gente tem grana para isso? Não, temos grana. Vamos viajar? Vamos. Então, para onde que a gente vai? Pô, seria melhor, se a gente quer curtir um frio, a gente alterar essas férias, porque agora em tal lugar vai estar calor e não vai estar frio. E aí a gente começa a colocar num papel. Poxa, quantos dias a gente fica? Se a gente for de carro, a gente tem que ter um pouco mais de tempo. Se a gente for de avião, a gente consegue um tempo mais reduzido. Então, nós calculamos custos o tempo todo, em todas as decisões que a gente faz, né? E seguir a Jesus é uma decisão. Vocês concordam comigo? Então, existem custos, existem perdas e existem ganhos. E a gente precisa estar consciente disso. É muito importante a gente ter consciência de tudo isso que foi falado aqui, que o Léo orou, do que nos espera. Isso vira uma chave em nós. Porque tudo aquilo que a gente perde nessa terra acaba se tornando... A gente despreza essas perdas, elas se tornam pequenas diante daquilo que a gente tem para ganhar. Um outro conceito é o conceito de discipulado. Essa palavra em português ela tem 2 significados. Quando a gente fala sobre discipulado, a gente pode falar de discipulado como o ato de seguir a Jesus ou discipulado como o ato de você ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Então, é uma palavra que serve para essas 2 coisas. Hoje a gente vai se ater em discipulado como o ato de seguir a Jesus, porque eu entendo que isso precisa vir primeiro. Não tem como você ajudar pessoas a seguirem a Jesus se você não assume esse compromisso de seguir a Jesus, né? Assim como um médico ele só pode tratar de doente depois que ele se forma, a gente também só pode fazer pessoas seguirem Jesus a partir do momento que a gente imita ele. E vamos olhar aí o versículo 25. Versículo 25 diz assim, Jesus começa desse jeito. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse. Então, esse termo aí, grandes multidões, nos diz muita coisa. Para quem Jesus estava dizendo essas palavras? Ele não estava dizendo para os discípulos, ele estava dizendo para as grandes multidões, ele queria alertar esse povo. As grandes multidões, elas seguiam Jesus o tempo todo. A essa altura, Jesus ele já tinha um ministério muito famoso ali naquela região. E era difícil, como a gente vê nas Escrituras, Jesus conseguir um tempo para ficar sozinho. Era difícil. Para ele conseguir orar, ele tinha que fugir lá para os montes, para ter um tempo a sós. E as multidões, elas estavam o tempo todo cercando Jesus. Mas essa multidão, ela era muito misturada. Tinha de tudo ali no meio daquela multidão. Tinham pessoas que eram os curiosos. Eram aquelas pessoas que ouviam, nossa, tem um tal de Jesus que está fazendo milagre no lugar tal. O que você acha? Vamos lá hoje ouvir. Vai que sobra alguma coisa para a gente, né? Vai que a gente recebe alguma bênção. Tinham aqueles que seguiam Jesus porque estavam atrás dos benefícios. Era aquela pessoa que procurava o pão, que procurava o peixe, que procurava os milagres. Então, essa multidão ela era bem misturada. E essa multidão a gente pode caracterizar como um lugar de conforto. Era a zona de conforto. Era o lugar onde, não, eu até conheço Jesus, né? Eu sei quem ele é, mas eu não tenho compromisso com ele. A única coisa que a multidão não estava interessada era no ensino de Jesus. Eles não queriam aprender de Jesus, assim como os discípulos que queriam grudar no mestre, aprender de Jesus e ser como ele, a multidão queria o lugar do conforto. A multidão, ela tinha os termos dela. E a gente observa que isso hoje é muito comum nas igrejas. As pessoas seguem a Jesus, mas nos seus termos. É aquela coisa assim, não, eu até sigo a Jesus, mas eu não tenho uma igreja. Eu não congrego. Não precisa congregar. Para que congregar? Esse é o seu termo. Ou eu sigo sim a Jesus, mas para que ser tão santo? Não precisa dessa santidade toda. Afinal, a carne é fraca. Tudo isso são os termos que a multidão inventa, que a multidão estabelece. Mas fica claro para nós que os termos quem dá é o próprio Jesus e não a multidão. Jesus já começa a falar para a multidão essas duras palavras. Ele diz que tem que abandonar tudo. Ele diz que você precisa amar mais a ele do que ama pai e mãe.
E isso faz com que a gente aprenda com Jesus a não maquiar o evangelho, que era aquilo que eu estava falando no início. É ser direto mesmo, é não esconder a verdade. E a gente vive tempos em que a gente costuma ressignificar as coisas. O casamento é um exemplo. Então, às vezes, para agradar pessoas, a gente... mas a gente está no século XXI, né? Pode se separar. A gente está no século XXI, não tem problema você casar quantas vezes você quiser. Não tem problema. A questão da homossexualidade é uma dessas coisas que a gente acaba ressignificando também, né? E aí você vê igrejas só para homossexuais, escondendo o pecado, ressignificando o pecado. E a gente não pode cair nesse erro. E a gente precisa aprender com o nosso mestre que o evangelho ele não é popular. E imaginem alguém dentro dessa multidão ouvindo essas palavras e a pessoa pensa assim, tá, e eu estou pensando e eu estou talvez mexido, acho que eu quero sair desse lugar de multidão. Mas o que me espera se eu decidir me tornar um discípulo de Jesus? E nessa palavra que a gente leu, Jesus deixa claro que é necessário para que a gente siga Ele, que a gente tenha um tipo certo de amor, um tipo certo de sofrimento e um tipo certo de desapego. Um discípulo verdadeiro, ele precisa ter essas características, né? Se falta em nós alguma dessas características, é porque nós não somos discípulos de Jesus, porque quem determina os termos é Ele e não nós. E eu queria dar uma notícia para você nessa manhã. Se você se considera um escolhido, se você acha que Jesus escolheu você, você não vai ter paz enquanto não seguir Ele nos termos dele. Sua vida vai ser um inferno. E eu quero profetizar isso para você aqui nessa manhã. Você não vai ter paz enquanto você não obedecer a Ele nos termos dele. Não vai. Não dá. Então, é um conselho. Para de lutar. Para de lutar. E se entrega. Eu não consigo, Nath, nenhum de nós conseguimos. Sozinho não dá. Mas você tem o Espírito Santo que pode te ajudar a cumprir isso, né? E a jornada cristã é assim. A gente anda um passo, a gente cai e a gente levanta, porque a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. Amém? Versículo 26. Então, ele começa a abordar essas demandas. Versículo 26 diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez essas palavras nos nossos dias não sejam uma palavra tão dura, porque a gente vive um momento onde a família ela tem sido cada vez mais desprezada. Hoje em dia é muito comum a gente ver pai que abandona filhos, né? Os filhos que não honram os seus pais. Isso é muito comum, mas nessa época aqui, nesse contexto cultural, o que Jesus está dizendo é extremamente radical. Por quê? Honrar pai e mãe era uma obrigação social. Ia muito além de religião. E a família era a coisa mais preciosa que alguém poderia ter. Era a fonte de alegria de uma pessoa, era a sua família. E aí Jesus fala que você precisa amar mais a Ele do que os seus pais, do que os seus próprios filhos. Em algumas traduções, algum de vocês tem aí a tradução que vem a palavra aborrece? E aquele que não aborrece é seu pai ou a sua mãe? Ninguém? Você tem, Bia? Lê aí, por favor. Então, aquele que não aborrece. O que significa não aborrece? Algumas pessoas acham que é maltratar ou alguma coisa do tipo. Mas não é isso. Aborrecer é amar menos. Então, aquele que não ama menos o pai, a mãe, a irmã, os filhos. Então, a grande questão é, Jesus não está proibindo a gente amar essas coisas. De modo nenhum, ele manda a gente amar os inimigos. Vocês acham que ele ia falar para a gente não amar o nosso filho? Mas a gente precisa amar do jeito certo. E a gente sempre cai no erro de amar do jeito errado, né?
Por isso a gente tem o primeiro e grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E eu creio de verdade que uma das grandes funções do Espírito Santo nesses dias do fim é restaurar esse grande mandamento. É tornar pessoas realmente de todo o coração entregues ao Senhor, pessoas que amem o Senhor como primazia, o primeiro lugar das suas vidas. Essa é uma das grandes funções do Espírito Santo, é despertar pessoas para cumprir o grande primeiro mandamento. Mas quando a gente fala sobre amor, amor é algo assim bem subjetivo, né? É difícil a gente definir o amor. Eu até anotei aqui, o que determina o tipo de amor que vivenciamos é o objeto que amamos. Por exemplo, eu digo, eu amo Nutella e eu amo o Jonas. Não tem como eu amar Nutella e o meu filho do mesmo modo. Então, o objeto é que vai definir o tipo de amor que a gente tem. E isso me fez até lembrar a famosa frase de Agostinho, foi uma frase que a gente leu já há muito tempo, eu não lembro quando, mas foi uma frase que marcou muito a gente. Agostinho diz assim no seu livro Confissões: Senhor, minha consciência não duvida, antes tenha certeza de que te amo. Feriste-me o meu coração com a tua palavra, desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? E é uma pergunta crucial, faz a gente refletir. Mas o que amo quando te amo? Porque nós temos a tendência de amar equivocadamente. A gente pode fechar os olhos e pensar assim, Jesus, eu te amo muito. Mas sabe o que a gente ama? Eu amo quando você faz o que eu quero. Eu amo esse Deus que é cheio de amor e que nunca diz não para mim. Esse não é o seu Deus. Ou melhor, esse pode ser o nosso Deus quando a gente pensa assim, mas esse não é o Deus verdadeiro. Então, nós estamos amando do jeito errado. Nós estamos amando a Deus achando que Ele é uma coisa que Ele não é. E isso é muito fácil, a gente cai nesse erro muito facilmente. E um outro erro que a gente cai é essa questão das prioridades. É colocar coisas no lugar que deve ser um lugar somente de Deus. Vocês querem ver uma coisa? Se a gente pedisse aqui, vamos fazer um exercício, vamos fazer uma lista de quais são as suas prioridades. Então, qual é a sua prioridade, Natália? Quais são as coisas que você mais ama? Eu coloco lá, Jesus, número 1, número 2, família, número 3, igreja, e assim vai. Isso já é um erro. A gente comparar Jesus com qualquer um dos nossos itens da nossa lista já é errado, porque ele é a própria lista. Ele é a própria lista. Ele realmente precisa estar nesse lugar de primazia. Ele precisa ser o centro de todas as coisas. A gente não pode cair no erro de colocar outras coisas num lugar que só Deus pode ocupar. E o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Então, eu creio que a gente precisa estar sempre se sondando em relação a isso. Que não tem alguma coisa errada. Eu preciso sondar meu coração. Eu preciso realinhar as coisas. Eu preciso colocar Jesus como o centro. E algo que é muito curioso. Às vezes a gente acha, não, eu estou priorizando a minha família. Eu estou amando muito a minha família. E não é a verdade. Porque quando a gente ama a nossa família, quando a gente ama um filho, como se a gente amasse a Deus, a gente está amando ele do jeito errado. A gente está falhando com a nossa família. A gente está falhando com o nosso filho. Porque a única pessoa que merece ser amada como Deus é Jesus. Porque Ele é. Porque Ele merece esse lugar. E todas as vezes que a gente substitui, que a gente coloca coisas nesse lugar que é só dele, a gente erra e erra feio. O verdadeiro discípulo, ele ama Jesus como Deus. Ou seja, acima da família e de sua própria vida. Só Deus deve ser amado nesse nível. Então, Jesus, ele continua a desenvolver mais essa questão da sua própria vida. Ele cita isso nesse versículo que a gente falou, e ele continua no versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus deixa claro que o que espera os seus discípulos? Sofrimento. Se tem uma coisa que eu posso garantir para você, é que a vida cristã você vai ter sofrimentos. E Jesus dizia isso muito claramente. E ele usa essa expressão, né? Tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz?
Então, esse pessoal que estava ouvindo Jesus, eles sabiam bem, porque essa cena ela acontecia diversas vezes, né, no contexto. Então, quando alguém era condenado, essa pessoa recebia sua cruz em um determinado local e ela colocava a cruz nas costas e ela ia arrastando a sua cruz até o lugar onde ela seria morta. Então, a cruz, o carregar a cruz era essa humilhação, era a morte, como a Bel falou aqui. Então, carregar a nossa cruz não é um marido difícil, não é o patrão complicado, não é a falta de dinheiro. Isso não é cruz. A cruz é morrer para si. A cruz é morrer para si. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E alguns, eu até anotei aqui a própria questão do martírio, né? Porque a cruz ela significava isso também. Muitos perderiam a vida. Não só morrer para si em questão de deixar de lado os seus desejos e as suas vontades, mas fisicamente mesmo, né? Morrer para si, de entregar a sua vida. Porque aquele que entrega a sua vida física é alguém que já estava treinando, entregando a Deus todas as suas vontades e todos os seus desejos. A gente não tem certeza aqui se nós vamos ser chamados para o martírio, mas a gente precisa começar a treinar para isso, né? Abrindo mão das nossas vontades e dos nossos desejos. E o chamado de Jesus para o discipulado é um chamado para a morte. A verdade é essa. É um convite para um caminho de morte, para um caminho de sofrimento. E a gente pode parar assim, cara, quem ia topar isso? Ninguém em sã consciência ia topar isso. Mas se a gente considera que fomos chamados, o Espírito Santo gera isso no nosso coração. Esse desejo de dizer sim a esse chamado de morte. Mas então, se Cristo não pode ser o Senhor da nossa vida, quer dizer que quem é o Senhor? A gente. E aí ele não tem muito o que fazer. A gente precisa começar a abrir mão. Abrir mão para colocar ele nesse lugar realmente de senhorio. Para que Cristo esteja no controle, eu tenho que morrer. Você tem que morrer. Só assim. Mas o que é morrer para si? Vamos abrir aí Gálatas 2, 19 e 20. Eu vou ler só a parte B do versículo, tá? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa expressão ela é muito famosa, né? E eu queria que a gente ilustrasse juntos para a gente conseguir entender qual é o peso da gente dizer isso, né? Que nós estamos mortos, que nós estamos crucificados com Cristo. Imaginem vocês a seguinte experiência. Imaginem que eu, e cada um vai imaginar sobre si. Imaginem que eu, um dia desses, indo trabalhar, né, depois de uma noite mal dormida, eu peguei no sono e bati de carro. Não vale rir. Que é verdade. Mas diferente do que aconteceu na vida real, imaginem que com o impacto da batida eu não tivesse sobrevivido. Imaginem que eu tivesse morrido. E imaginem a cena, o meu corpo lá estirado no chão, e aí começam a vir as pessoas ligando, acionando o bombeiro, outros acionando a polícia, e chegam policiais e começam a balizar o local, e as pessoas, os curiosos passando, olhando. E aí chega o carro de bombeiros e o médico vem, vê lá o pulso. O coração parou. Ela morreu. Imaginem essa cena. E eu estou lá, estirada no chão, morta. E Jesus chega até a mim e fala: Natália, tenho uma notícia para você. Você morreu. Eu morri? Morreu. Mas eu quero fazer algo. Eu não quero que você morra. Eu quero fazer algo. Eu vou te soprar um fôlego de vida. E você vai voltar a viver. Mas existe uma condição. Você precisa me obedecer. Você precisa fazer o que eu quiser que você faça. E ali, eu no chão, estirada e olhando para tudo aquilo ali à minha volta, eu penso, não, isso aí é escravidão.
e os meus desejos, e as minhas vontades, e os meus planos, e aquilo que eu quero para a minha vida. Não, eu vou ter que fazer só o que Ele quer? Ah, não. Não. E ali eu olho ao redor e vejo o olhar daquelas pessoas para mim e penso, eu acho que eu não estou muito em condições de recusar. Eu vou topar. E eu falo, não, eu quero. E aí Jesus vai e sopra esse fôlego de vida em mim. E aí eu começo a sentir. Voltei. Eu começo a sentir o meu sangue correndo, o meu coração bombeando, o meu pulmão voltando. Imaginem essa experiência acontecendo com você e comigo. Você acha que quando você acordasse, ia ter alguma coisa muito difícil para fazer para Jesus? Se Ele pedisse, vai a tal lugar, faz tal coisa, dá tanto, ia ser mais fácil, né? O problema é que a gente não consegue entender que nós morremos com Cristo. Essa era a nossa condição quando Ele nos encontrou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos, de verdade. E Ele foi e soprou vida. Eu só estou aqui hoje porque Ele soprou vida. Você só está aí porque Ele te soprou vida. Então o seu tempo, a sua vida, ela não é sua, ela é emprestada. Você precisa acordar todos os dias com essa consciência. Eu estava morto, mas Ele me soprou vida. O que Ele quer de mim? Isso nos ajuda. Isso nos ajuda a obedecer. Entender que nós só estamos aqui por causa dEle. E aí a gente começa a olhar esse versículo da seguinte forma. Estou crucificado, eu morri com Cristo. Já não sou eu, Natália, quem vive, mas agora Cristo quem vive em mim. Cristo é quem vive em mim. Ele é o meu dono. Ele é o meu Senhor. E Jonas Madureira, ele diz que discipulado, eu achei muito interessante esse jeito que ele definiu discipulado. Discipulado é autoesquecimento. Morrer para si é essencial para o discipulado, é pré-requisito para o discipulado. E nós precisamos buscar essa morte. A gente precisa começar a negar a si mesmo, a pegar a nossa cruz, a buscar esse lugar de humilhação, de se esvaziar. Vamos parar de ser mimado. A gente é muito mimado. Eu começo a falar por mim. A gente é cheio de termos. A gente acha que a gente manda em alguma coisa. E a gente precisa se esvaziar, pegar a nossa cruz e seguir o nosso mestre. Uma coisa eu digo para vocês, vai valer a pena. Disso eu tenho certeza. Discipulado é caminho de morte, irmãos. Mas não dá para fugir desse caminho. Amém? E Jesus então continua, versículo 26 a 30. E ele vai oferecer duas parábolas que vão nos ajudar a entender sobre o que é calcular os custos. A gente vai ler primeiro a parábola do tolo construtor. Ele diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então, ele usa a ilustração de uma torre
E a gente sabe disso. É estranho quando a gente passa por algum lugar, a gente voltando para casa, a gente passa por alguns prédios que estão inacabados. E é estranho para a gente olhar para isso, realmente dá essa sensação de tolice, né? A gente pensa assim, cara, a pessoa gastou tanto dinheiro para fazer o fundamento, tanto dinheiro para colocar isso de pé, e agora o negócio está lá, assim, né, jogado ali, o tempo destruindo aquela construção. E o tolo, ele faz isso. Ele não calcula os custos, ele simplesmente vai lá e fica entusiasmado. O tolo é aquela pessoa que acorda segunda-feira e diz que vai ser fitness, né? E aí ela fala, não, a partir de agora mudei minha vida, sou fitness. E aí ela vai lá na empolgação, paga 1 ano de academia no cartão de crédito. Não, já vou pagar 1 ano porque aí eu não tenho desculpa, né? Paga 1 ano, compra umas brusinhas para malhar, que eu gosto de roupinha nova para malhar. Passa no mercado e compra 15 quilos de peito de frango. Não, agora eu sou fitness. E aí na primeira semana ela vai todos os dias. Né? Na segunda semana já é 4, na terceira semana é 3. Aí depois só Jesus sabe quando que ela vai aparecer na academia. Então, é o tolo, é o entusiasmado. Mas seguir a Jesus requer muito mais do que entusiasmo. O sábio aqui, ele senta e ele calcula. Será que a gente vai ter dinheiro para construir isso? Será que a gente tem tempo hábil para construir isso? E ele realmente coloca num papel e ele pensa, não, eu acho que dá. Vamos tentar? E a gente precisa ser sábio a seguir Jesus. Porque começar a seguir Jesus nos termos dele, passar a seguir Jesus nos nossos, é tolice. É entusiasmo. E eu até lembrei muito da nossa reunião, que a gente tem o costume de fazer, né? Quando alguém expõe que quer começar a caminhar conosco, a gente faz questão. Você quer mesmo? Tem certeza? Então vamos lá. E a gente senta e apresenta tudo. Ó, seu compromisso é esse, nosso compromisso é esse, essa é a nossa visão. Está disposto? A gente não esconde nada. E é ali, naquele momento, que a pessoa tem que ser honesta. Não, eu acho que para mim não dá isso. Então, ok. Ótimo, só não faz a gente perder tempo. Tá ótimo, você está sendo honesto. É melhor do que alguém que diga assim, não, eu vou estar em todos os cultos, eu me prontifico a procurar a minha santidade, eu me prontifico a estar vivendo em comunhão, e aí depois a pessoa não consegue realmente assumir esse compromisso, desenvolver esse compromisso. E aí, em contrapartida, Jesus faz uma outra parábola, que é do rei prudente. Versículo 31 e 32. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Então, na primeira parábola, a ênfase era a tolice daquele construtor. E aqui nessa parábola a ênfase é justamente a sabedoria desse rei. Então, qual era a cena? Ele já estava indo para a batalha e ele recebia a notícia que o exército oposto ao dele tinha 20.000 homens e o dele só tinha 10. E aí ele para e pensa, não, eu tenho que tomar uma decisão aqui. Eles têm 20.000, eu tenho 10.000, é muita coisa a mais. Então, eu acho que eu vou abrir mão. Eu vou levantar a bandeira branca e vou pedir paz e eu vou me entregar. Então, ele calculou os custos, ele tomou uma decisão. Ele tinha que escolher entre perder a sua vida e ir para a batalha ou perder o domínio. E ele decidiu perder o domínio, porque ele achou que a vida dele era mais importante. E isso tem muito a ver com o discipulado, porque o discipulado é um convite justamente para a gente perder o domínio. Perder o domínio e se render. E aí tem muitas coisas boas por causa dessa escolha de perder o domínio, né? O que é mais importante? Você estar no domínio, você fazer a sua vontade, ou você carregar a sua cruz e você se render a Cristo, né? E Jesus continua, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí pegou pesado, né? Porque tudo significa tudo.
No grego é tudo mesmo, tudo, tudão. Caraca. E aí é o último golpe de Jesus. Ele já falou que a gente tinha que ter um certo tipo de amor. Ele falou que existiria um certo tipo de sofrimento e agora ele vai falar de um certo tipo de desapego. E como é difícil desapegar. A nossa natureza, ela é apegada. A gente cria vínculo com as coisas muito facilmente. E esses vínculos com as coisas aqui desse mundo nos dá até uma certa sensação de pertencimento. A gente se apega às coisas daqui como se nós fôssemos daqui. Mas a palavra diz que nós não somos daqui, nós não somos do mundo, mas nós nos apegamos muito fácil. E essa demanda do desapego, eu acho que é uma das demandas que mais faz pessoas serem incapazes de seguir a Cristo. Muitas pessoas desistem de seguir a Cristo por causa do apego com as coisas desse mundo. Família, dinheiro, trabalho, tudo isso realmente acaba impedindo essas pessoas de seguirem com o discipulado. E vamos olhar aí, Lucas 5, 27 e 28, eu quero contrastar duas posturas em relação a essa questão do desapego. Essa passagem de Lucas 27 e 28 é o chamado de Levi, o chamado de Mateus. E a mesma coisa acontece se vocês forem ler lá também o chamado de João, de Pedro. Eles têm a mesma postura que Mateus. E a palavra diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E deixando, ele pensou 10 vezes. Ele ouviu o chamado de Jesus, siga-me, ele. Ops, eu estava esperando. Foi, largou tudo. E agora vamos ler lá Lucas 9, 57 ao 62. Para a gente observar a postura diferente. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então fica claro para nós a diferença entre esses dois. Três, na verdade, porque nessa segunda passagem fala de dois casos. O apego. O apego. Deixa só, eu vou rapidinho ali sepultar o meu pai. Eu vou rapidinho ali me despedir das pessoas da minha família. E Jesus fala: não, você não serve para o reino. Você ainda está apegado. Você ainda está apegado. E esse é um dos nossos grandes problemas. Sabe por quê? A gente olha para as coisas e a gente fala assim: é meu. É meu. A gente tem esse sentimento de posse. Não, é meu. Eu não gosto de dividir, por quê? Porque é meu. Eu não quero dar, por quê? Porque é meu. Mas a gente precisa mudar justamente ao nosso olhar. A gente precisa enxergar tudo o que a gente tem como dádiva. Se você olhar e falar assim: quem me deu foi o Senhor, então é dele. Quem me deu foi o Senhor, então é dele. Quem me deu foi o Senhor, então é dele. É isso que a gente precisa, para realmente desapegar. Essa é uma chave para nos ajudar no desapego. Olhar todas as coisas como dádiva, como presente de Deus. E eu não estou falando só de coisas materiais. Eu estou falando de tudo na nossa vida. Eu passei por uma experiência, eu estava até relembrando isso com o Maurício. Talvez foi uma das experiências mais intensas que eu tive com o Senhor. O Jonas devia ter por volta de uns 2 meses e ele tinha muita cólica, mas muita cólica. Eu sofria muito com isso.
E um dia desses, ele tinha aqueles horários marcados para cólica, e eu estava em casa sozinha, e ele começou com a crise. Chorava e gritava, e eu botava bolsa de água quente, pegava no colo, e nada acalmava o Jonas. E eu comecei a orar no quarto, eu falando, Senhor, ele está sofrendo, ele é o meu filho. Faz ele parar de sofrer, porque o meu filho está sofrendo e eu não quero ver ele sofrer. Por favor, Senhor, faz parar isso, né? O meu filho, eu te obedeço. Eu te obedeço. Eu sou tua filha também. Faz ele parar de sofrer. E aí o Senhor falou para mim assim, me devolve ele. Me devolve ele. Era uma voz, ao mesmo tempo, que me dava muito temor, mas era uma voz doce. Me devolve ele. Ele não é seu. Me devolve ele. E ali eu me ajoelhei no meu quarto, e eu ergui o Jonas, e eu levantei ele e falei, Senhor, ele é teu. Ele é teu, ele não é meu. Ele só está emprestado, né? Eu só estou tomando conta dele. E isso mudou a minha vida. Todas as vezes que hoje em dia eu começo a fazer planos para o meu filho, sabe? Que eu penso assim, qual será a profissão do Jonas? Será que ele vai querer ser médico? Queria tanto que ele fosse médico, porque eu queria ser médica. E aí, na hora, o Espírito fala assim, ele não é teu. Ele vai ser o que o Senhor quiser que ele seja. Será que o Jonas vai casar? Eu queria que o Jonas casasse lá por volta dos 30, né? Para ele organizar a vida dele toda e depois casar. Ele não é seu. Ele não é seu. Isso muda a nossa vida. Enxergar tudo aquilo que a gente tem como dádiva. Isso faz com que a gente seja mais desapegado. E a gente precisa crescer nisso. Eu acho que essa demanda aqui é uma das demandas que a gente mais precisa crescer. Em se desapegar. E eu queria propor uma reflexão para nós nessa manhã. E se hoje você perdesse tudo o que você tem? Se você perdesse família, emprego, filhos, bens, e só te restasse Jesus, você ainda estaria feliz? Você ainda seria feliz? Ou você precisa de todas essas coisas para ser feliz? E Jesus é só um plus. A gente diz, né? O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Com você, Jesus, eu posso viver sem as outras coisas. Mas será que é verdade? A gente precisa ser honesto. Eu prezo muito por isso com o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero ser honesta contigo, porque você sabe. Aquilo que eu ainda não consigo, eu peço. Me ajuda porque eu quero conseguir. Me ajuda porque eu quero conseguir. Eu ainda não sei se eu seria feliz sem o meu filho. Não sei. Mas eu quero conseguir. E o Espírito vai me capacitar a isso. Se for necessário perder o meu filho, eu vou continuar feliz. Nós precisamos buscar isso, irmãos, e ser sinceros. E Jesus continua o seu ensinamento, eu já estou encerrando. E ele termina fazendo uma ilustração do sal e da sua essência. Versículo 14, 34 e 35. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que essa metáfora do sal tem a ver com o discipulado? O que tem a ver? Imagina que alguém começa a seguir Jesus sem avaliar esses custos. E essa pessoa resolve seguir a ele sem levar esses custos em consideração. Então, ela inicia seguindo a Jesus, mas nos termos dela. Isso é a mesma coisa que inutilidade. É a mesma coisa que um sal que perde a essência. A função principal do sal são duas.
Ele tem a função de temperar os alimentos e ele tem a função de conservar os alimentos. Então, se o sal ele perde a sua essência, ele já não presta para nada. Mesmo que ele tenha aparência de sal, sem a essência dele, ele é inútil. E o mesmo acontece para quem segue a Jesus nos seus termos. Por quê? Um discípulo que segue a Jesus nos seus próprios termos, sem levar em consideração quais são os termos de Jesus, ele começa a replicar outros discípulos que seguem Jesus também nos seus termos. Ele não consegue gerar discípulos verdadeiros de Jesus. Logo, ele é inútil para o reino de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você pode estar até gerando discípulos, mas não são discípulos verdadeiros de Jesus. Logo, é inútil para o reino de Deus. Muito pesado isso. Porque essa é a essência do discipulado. Eu imito Jesus para fazer outros imitarem Jesus. Foi aquilo que a gente falou no início. Não adianta você querer levar pessoas a Jesus se nem você imita ele. Se nem você segue ele nos termos dele. Então, por isso é que a gente precisa realmente saber quais são os termos, os custos, pesar. O que a gente está para perder? O que a gente vai ganhar? Vale a pena? Então, vamos. Para que outras pessoas comecem a seguir a Jesus. A gente sabe que esse é um dos grandes mandamentos. A gente sabe que esse é um chamado para nós cumprir a grande comissão, que é o quê? Fazer discípulos. Isso tem muito a ver com o fim dos tempos. Mas como fazer discípulos se nem a gente é? Se nem a gente é um discípulo verdadeiro de Jesus. Não tem como. Então, a conclusão é essa. A advertência de Jesus ela é precisa. Aquele que for incapaz de amar a Cristo acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus e morrer para si mesmo, bem como de se desvincular de tudo o que o prende neste mundo, jamais poderá ser seu discípulo. A verdade é que perderemos muita coisa, mas que a gente está para ganhar muito maior. E no final das contas, quando a gente colocar lá na balança, tudo que eu tenho, tudo que eu perdi e tudo que eu ganhar, imagina aquela balança que vai tipo, tchá! Essa é a balança que a gente precisa ter em mente. Todas as vezes que você desanimar, todas as vezes você pensar assim, caramba, tá difícil seguir Jesus. Pensa nessa balança. Pensa na balança, tchá! Lembra de mim fazendo isso. Para te animar. O que nos espera é muito maior. O que nos espera é muito maior. Ter Ele enxugando as minhas lágrimas. Eu sou chorona. Ele vai ter lágrima pra caramba para enxugar. E eu vou entrar na fila de novo e vai falar, enxuga de novo. Eu vou entrar na fila de novo, enxuga de novo. Por favor. A gente tem muito que ganhar. Nas palavras de Agostinho, duro é te seguir, mas é impossível te deixar. É impossível te deixar. Nós estamos sem saída. A gente não tem escolha. A gente vai morrer para si, porque é impossível te deixar, Senhor. E eu queria encerrar com um trecho bem curtinho que o Jonas Madureira colocou nesse livro, mas o trecho é de um livro de um marroquino que se converteu, ele abandonou o islamismo e se rendeu ao Senhor. Preste atenção que é bem curtinho e assim eu encerro. Ele diz assim: eu tive de pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas, eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outras, eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como viam meus pais e meus irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje, eu vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consegui voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos,
emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. O que você pagou por causa de Cristo? Quanto Jesus vale para você? Amém.